Galera, seguinte, como ontem na aula solicitada por vocês em conjunto com a LAPED, como meus slides não foram salvos pelo Google Slides, eu fiquei bem chateado e tive que fazer aula no quadro. Hoje eu estou gravando aqui para deixar também no Notion, tá? Então vamos falar brevemente sobre infecção do trato urinário em pediatria. E, basicamente, infecção do trato urinário é definida pela presença de germes patogênicos no trato geniturinário, gerando essa presença de germes patogênicos um processo inflamatório, e esse processo inflamatório vai gerar sintomas que vai variar dependendo da idade do paciente. É interessante que a gente saiba que a urina supostamente é estéril, então não deveria ter germes patogênicos no trato geniturinário. A partir do momento que eu tenho esses germes patogênicos e esses germes patogênicos causam processo inflamatório, e esse processo inflamatório causa sintomas, a gente tem uma infecção do trato urinário, que pode ser baixa ou pode ser alta. E o importante de ITU é que é a segunda infecção bacteriana mais prevalente em pediatria, atingindo aproximadamente 8,4% das meninas até 7 anos de idade e 1,7% dos meninos até 7 anos de idade. Então, é a segunda infecção bacteriana mais prevalente em pediatria. E, como regra geral, o ITU é de etiologia bacteriana. Claro que existem vírus que podem causar. Até a primeira questão que está lá no Notion é de uma cistite hemorrágica. E uma cistite hemorrágica, geralmente a gente tem que pensar em adenovírus, mas em geral, a etiologia de uma infecção do trato urinário é bacteriana, sendo a principal bactéria responsável por 90% dos casos a E. coli. Claramente, apesar da E. coli ser a principal, causando 90% das infecções do trato urinário na criança, existem outras bactérias que podem gerar esse processo, como, por exemplo, o Proteus. E o Proteus, ele geralmente vai ser mais prevalente em meninos abaixo de 1 ano de idade, que não passaram por circuncisão. E um dado interessante do Proteus é que, geralmente, quando há a infecção pelo Proteus, o paciente pode evoluir devido à alcalinização da urina com cálculos de estruvita. Então, se vocês algum dia identificarem um paciente com cálculo de estruvita ou em uma questão falar que o paciente tem cálculo de estruvita, você tem que pensar na infecção pelo proteus. Outro agente etiológico que pode acontecer, que pode causar ITU, enterococos, que também geralmente está relacionado com, voz falhando, está relacionado com infecção do trato urinário em meninos. O muito interessante, e lá no internato eu sempre faço essa pergunta, e é raro uma pessoa lembrar, mas muito interessante é o Staphylococcus saprophyticus. O diferencial dele é que ele é uma bactéria que é mais prevalente em adolescentes do sexo feminino sexualmente ativas. Então, ter uma adolescente do sexo feminino sexualmente ativa, aquela ITU dela pode ser causada por Staphylococcus saprophyticus. E outra é a pseudomonas, que muitas vezes está relacionado a um paciente que está internado, há muito tempo internado, ou que fez algum procedimento. Pode evoluir com infecção por pseudomonas. Claro que eu posso ter vários outros, o Strep B, Klebsiella e etc. Porém, o principal vai ser a E. coli. E a E. coli vai causar essa infecção do trato urinário, principalmente por uma via fisiopatogênica de ascensão. A E. coli consegue ascender no trato urinário, gerando essa infecção. Por que que ela consegue fazer esse processo? Porque basicamente ela tem flagelos que vão ajudar na mobilidade dela, e também ela tem essas fímbrias, que é como se fossem esses cabelinhos que ajudam ela a aderir no trato geniturinário, e dessa forma ela sobe, ela ascende no trato geniturinário. Geralmente a E. coli vai estar presente ali no reto, na região perianal, e ela pode, a depender de fatores de risco, como a higienização e etc., ela pode ir para o trato genital e ascender nesse trato genital, chegando no trato geniturinário e, por meio das suas fímbrias e dos seus flagelos, ela começa a ascender, gerando a ITU. Então, basicamente, a fisiopatologia da ITU, que em 90% das vezes é causada pela E. coli, é uma ascensão desse agente que é facilitada por suas características como fímbrias e flagelos. E quando uma infecção urinária não é causada por a E. coli, a gente vai considerar já essa ITU como atípica. Claro, se 90% das vezes é causada por ela,
Quando não é causada por ela, não é uma coisa típica, é atípica, tá? Então, uma infecção por enterococo é atípico, uma infecção por pseudomonas é atípica, porque geralmente quem causa infecção do trato urinário é a E. coli. E lembrando que, apesar da principal fisiopatologia ser essa ascensão, o principal processo fisiopatogênico para levar o paciente a apresentar ITU ser esse quadro de ascensão, no recém-nascido pode ser uma disseminação hematogênica, tá? Então, no recém-nascido pode ser também por disseminação hematogênica. Em relação à diferença entre faixas etárias e entre sexo. No primeiro ano de vida, algumas referências colocam que é mais comum a infecção do trato urinário em meninos do que em meninas. No primeiro ano de vida, tem referência que bota que é mais comum a infecção do trato urinário ser em meninos do que em meninas. Entretanto, já no artigo da SBP de 2023, ele coloca que existe uma relação semelhante entre infecções em meninos e meninas. Então, aquela ideia antiga que nos meninos era mais comum no primeiro ano, provavelmente não está tão certa. É bem possível que meninos tenham a mesma quantidade de TU do que meninas no primeiro ano de vida. E geralmente nesse primeiro ano de vida, os meninos costumam ter quadros mais frequentes de TU do que no restante da vida do ser humano do sexo masculino, exatamente porque nesse primeiro ano quase todos os meninos têm fimose. E a fimose pode levar a um aumento de chance de infecção do trato urinário. Mas passou do primeiro ano de vida, chegou na adolescência, acima de um ano de vida, é mais comum em meninas do que em meninos. Também na adolescência, tá? Também na adolescência. Lembrando que na adolescência, a infecção por estafilococcus saprofíticos não é mais comum do que a E. coli, mas começa a ser mais prevalente, tá? Adolescentes sexualmente ativas têm que lembrar do estafilococcus saprofíticos, apesar da E. coli continuar sendo a principal bactéria. Existem sim fatores de risco que levam à maior probabilidade desse paciente desenvolver infecção do trato urinário. Dentre elas, a principal são as malformações. E a principal malformação que leva ao aumento de chance do paciente evoluir com infecção do trato urinário é o refluxo vesicolateral, tá? É o RVU. O RVU é a principal alteração anatômica que aumenta a chance do paciente ter infecção do trato urinário. E até por isso, vou falar lá no final da aula, se tem uma criança menor de 2 anos de idade que teve um ITU febril, que a gente pode dizer que um ITU febril em menos de 2 anos de idade, a gente parte do pressuposto que é uma pielonefrite. Esse paciente tem que ser investigado para avaliar se ele não tem refluxo vesicolateral, tá? Outros fatores de risco, a ausência de circuncisão. Então, por isso que nos meninos é comum infecção do trato urinário, principalmente no primeiro ano de vida. Sexo feminino, porque a uretra da menina é mais curta e existe uma proximidade maior entre a região anal e a região do trato genital feminino. E também o período de treinamento esficteriano e constipação. Uma criança constipada tem uma maior chance de evoluir com infecção do trato urinário. E o treinamento esfincteriano, como a criança muitas vezes fica segurando a urina por mais tempo, ou então até mesmo devido ao treinamento esfincteriano, começa a ter episódio de constipação, aumenta a chance desse paciente ter infecção do trato urinário, tá? Mas o principal de todos é RVU, é o RVU. Então a gente já sabe a definição, que é a presença de um patógeno no trato geniturinário, que essa presença de patógeno vai causar um processo inflamatório que vai gerar sintomas. Já sabemos os agentes etiológicos, o principal sendo E. coli, não é E. coli, vira uma ITU atípica. Pode ter também enterococo, que é mais comum em meninos, proteus, que é mais comum em meninos, estafilococcus saprofíticos, que é mais comum em adolescentes sexualmente ativos, pseudomonas, que é mais comum em pacientes que passaram por procedimento ou estão internados. E nós sabemos os fatores de risco como sexo feminino, ausência de circuncisão, constipação, treinamento de toalete e o principal, as malformações, principalmente o refluxo vesicolateral. Mas qual a clínica da ITU? E como tudo na pediatria, depende. Depende principalmente da idade do paciente. Se ele for um recém-nascido ou se ele for um lactente, os sintomas vão ser mais difíceis de serem localizados. Então, muitas vezes esses pacientes vão se apresentar com febre sem sinais localizatórios. Ou seja, é aquela febre que o paciente tem, que dura pelo menos, na verdade, que dura até 7 dias. E esse paciente, ao ser examinado e ao coletar a anamnese, você não consegue identificar qual é o foco daquela febre. Então, uma das principais causas de febre sem sinais localizatórios em RNs e em lactentes é infecção do trato urinário. Vômitos
icterícia no recém-nascido, recusa alimentar, irritabilidade, sepse. Tudo isso pode ser achado na história e exame físico do paciente com ITU. Então, o recém-nascido, principalmente recém-nascido, mas também o lactente, ele não consegue localizar muito bem os sintomas do trato geniturinário. Mas a partir de idade do pré-escolar e também escolares e adolescentes, os sintomas começam a ficar mais claros com aqueles clássicos achados de infecção do trato urinário. No pré-escolar, vai ter urina fétida, do abdominal, disúria, polaciúria, incontinência, febre. Então, ele começa a identificar melhor, localizar melhor esses sintomas. E nos escolares e adolescentes, o paciente começa a ter sintomas miccionais, que são semelhantes a esse, disúria, polaciúria, incontinência. E também pode ter enurese secundária nos escolares. E nos adolescentes, principalmente nos casos de pielonefrite, eles começam a localizar melhor do lombar e febre, e claramente o Jordano positivo. Então a gente tem que saber que, a depender da idade, esse paciente pode se apresentar de formas diferentes, e no recém-nascido lactente, a principal causa de febre sem sinais localizatórios é exatamente a infecção do trato urinário. Então, de regra, quanto menor for a criança, mais inespecífica é a manifestação, e quanto maior for a criança, mais bem localizada ou mais bem localizado vai ser aquele sintoma. E claramente, além de depender, de variar, a depender da idade do paciente, os sintomas de infecção do trato urinário vão variar a depender da localização do processo inflamatório infeccioso. O paciente pode ter, por exemplo, uma cistite. E essa cistite vai ser um processo inflamatório baixo, né? Vai ser um ITU baixa. E essa ITU baixa geralmente vai levar a disúria, dor suprapúbica. Pode ter febre, mas não tão frequente como na pielonefrite. E na pielonefrite, que é a infecção do trato urinário alta, esse paciente pode ter dor lombar, pode ter um quadro mais grave, com vômitos, pode evoluir com sepse, tem um Jordano positivo e geralmente esses sinais vão ser melhor vistos e identificados no adolescente ou no escolar. Lembrando que no lactente, um paciente com menos de 2 anos de idade, com ITU febril, a gente já parte do pressuposto que talvez essa criança tenha uma pielonefrite e não esteja conseguindo localizar bem esses sintomas. E claro que eu também tenho a bacteriúria assintomática. A bacteriúria assintomática vai ser uma presença de uma quantidade significativa de bactérias na urina, e geralmente a gente diz que é uma quantidade significativa quando temos mais do que 10 elevado a 5, ou seja, mais do que 100 mil unidades formadoras de colônia. E a depender da referência, é dito que esse achado de bacteriúria significativa, ou seja, uma quantidade significativa de bactérias, tem que ser identificada em pelo menos 2 exames, e tem referência que bota pelo menos 3 exames. Vixe, ficou quase um dedo médio, né? Mas tá fazendo assim, ó, 3 exames. E tem referência que nem bota exatamente quantos exames você tem que ter. Porém, as mais atuais colocam que pelo menos 2 exames com quantidade significativa de bactérias, ou seja, 10 elevado a 5. E claramente, se é uma bacteriúria assintomática, esse paciente não pode ter sintomas. Tá? Então, a presença significativa de bactérias no paciente sem sintomas. E, novamente, o ITU febril em crianças com menos de 2 anos de idade, a gente parte do pressuposto que é pielonefrite. Nós também podemos dividir a infecção do trato urinário como grave e simples. Grave, geralmente uma febre mais elevada, o paciente que está séptico, que está com vômitos e desidratação, que tem uma evolução não esperada, ou seja, a gente começa a tratar e ele não melhora. Isso aqui é um paciente grave. E o que é simples, que não é grave. Na maioria das vezes a gente vai ver um ITU simples, tá? A gente vai ver um ITU simples, mas a gente pode também, na prática, nós podemos nos deparar com ITUs grave. E claramente o ITU grave, séptico, vomitando muito, desidratado, geralmente ele vai ser internado. Então, já sei quais são os agentes etiológicos, na verdade, a definição dos agentes etiológicos, os fatores de risco e a sintomatologia que depende da idade. Como é que eu vou fazer o diagnóstico de ITU? 2 exames principais, sumário de urina e urocultura. Muitas vezes eu pergunto, como é que dá o diagnóstico de BVA? Vocês falam, clínico. Como é que dá o diagnóstico de pneumonia? Clínico. Como é que dá o diagnóstico de infecção de vias aéreas superiores? Clínico. Eu pergunto, como é que dá o diagnóstico de ITU? Vocês respondem clínico, mas não é clínico.
ITU precisa de sumário de urina e precisa de urocultura, porque o padrão ouro é a urocultura. No sumário de urina, a gente pode ter alguns achados que indicariam que talvez esse paciente tenha ITU, como que presença de leucócitos maior ou igual a 5 a 10 por campo, ou maior do que 10.000 por ml, maior ou igual a 10.000 por ml. Presença de esterase leucocitária, que essa esterase leucocitária indica a presença de neutrófilos ali naquela região do trato geniturinário. E ela é muito sensível, porém pouco específica. É muito sensível, porém pouco específica. Várias infecções, mesmo que não sejam no trato geniturinário, podem levar à presença de esterase leucocitária. O nitrito, que diferente da esterase leucocitária, que é muito sensível e pouco específica, o nitrito é muito específico e pouco sensível. Ele mostra basicamente a conversão do nitrato em nitrito. E geralmente essa conversão vai ser feita por bactérias gram-negativas. Qual o problema? Para que haja essa conversão de nitrato em nitrito, a urina tem que ficar pelo menos 4 horas ali na bexiga. Então, se ela não ficou 4 horas na bexiga, ela não vai converter. 4 horas ali no trato geniturinário. Então, se ela não ficou, ela não vai converter. Então, se uma criança fizer xixi com intervalo menor do que 4 horas, talvez você não identifique esse nitrito. Por isso que ele perde a sensibilidade. Ele tem muita especificidade, porém pouca sensibilidade. E a bacterioscopia, que a gente vai ver a coloração de gram, que geralmente os gram negativos ficam rosados barra avermelhados. Então, o nitrito tem uma alta especificidade com uma baixa sensibilidade, porque ele precisa de pelo menos 4 horas ali para ser formado. 4 horas do xixi parado, do xixi ali no trato geniturinário, para ser formado. E a esterase leucocitária, diferentemente do nitrito, tem uma baixa especificidade e uma alta sensibilidade. Muitas infecções podem causar esterase leucocitária positiva, tá? Não significa que seja infecção do trato geniturinário. E o padrão ouro é a urocultura. Eu não devo dar diagnóstico de ITU apenas por meio de sumário de urina. Claro que na prática não consigo fazer uma urocultura, eu não vou deixar de tratar. E na prática, e na vida, e na prova, eu não vou esperar a urocultura sair para começar o tratamento, mas eu devo solicitar a urocultura. Porque a urina é estéril, então se houver bactéria na urina, significa que esse paciente tem ITU, a depender da quantidade de bactéria. Então, a depender da quantidade de bactéria, eu vou dizer que tem ITU, realmente tem ITU. E essa quantidade vai variar a depender do método de coleta. Se eu coletei por pulsão suprapúbica, qualquer valor já dá o diagnóstico. Porque a urina é estéril, eu coletei ali diretamente da bexiga do paciente, então se tiver qualquer valor, já fecho o diagnóstico. Porém, se eu coletar por jato médio, eu só vou considerar positivo acima de 10 elevado a 5 unidades formadoras de colônia. O que é 10 elevado a 5? É 1 com 5 zeros, ou seja, 100.000, a partir de 100.000 unidades formadoras de colônia. Diferentemente do cateterismo vesical, que eu considero positivo a partir de 10.000 a 50.000 unidades formadoras de colônia. E o saco coletor também a partir de 100.000 unidades formadoras de colônia. Então, aqui a gente tem dois métodos invasivos, que é a punção suprapúbica e o cateterismo vesical, e dois métodos não invasivos, que é o jato médio e o saco coletor. Qual o problema da prática? Geralmente na prática o pessoal, nas emergências, nas UPAs, etc., o pessoal pedem, não, pelo amor de Deus, né? O pessoal pede por saco coletor. E o saco coletor, supostamente, deveria ficar apenas 30 minutos na região da coleta da urina. Se o saco coletor ficar mais que isso, e mesmo que ele não fique mais que isso, tem uma chance muito alta de contaminação. Então, uma urina coletada por saco coletor, ela, na verdade, é melhor para dizer que o paciente não tem infecção do trato urinário quando ela vem negativa, do que ele tem infecção do trato urinário. Então, se eu tenho um exame que, se ele vier negativo, eu digo que realmente o paciente não tem, esse exame ele tem um bom valor preditivo negativo. Então, o saco coletor tem um bom valor preditivo negativo. Quando ele vem negativo, eu posso dizer
que esse paciente não tem infecção do trato urinário. Nos hospitais, em geral, o exame é coletado por cateterismo vesical, que é positivo acima de 10 a 50 mil, tá? E você pedindo assim, para uma criança maior, que já tem controle da urina, já tem controle miccional, também pode solicitar por jato médio, que é acima de 10 elevado a 5 ou 100 mil, tá? Lembrando que duas cepas diferentes no exame, duas cepas diferentes na urocultura sugerem contaminação. E o saco coletor costuma ter uma alta contaminação. Então, ele tem um bom valor preditivo negativo. Ou seja, se ele vier negativo, aquela criança não tem infecção do trato urinário. Se ele vier positivo, ela pode ter ou não ter, mas nem sempre eu vou conseguir afirmar com certeza por meio da coleta do saco coletor. Outra coisa, vocês podem pensar, ah, mas é difícil coletar por jato médio, por exemplo. Se eu não for coletar por jato, por saco coletor, como é que eu vou fazer a coleta do exame da urina da criança por jato médio? Se ela não tem controle miccional. Existem técnicas que podem ser feitas. Existe uma descrita no artigo do SBP, que é o Clean Catch, que você dá 25 ml por quilo de líquido para aquela criança. Depois de alguns minutos, você começa a fazer uma massagem na barriga daquela criança e também dá uns tapinhas nas costas e essa criança vai fazer xixi. E existe também esse formato que você deixa a criança deitadinha, pega um algodão com água gelada e começa a fazer movimentos circulares na região ali da bexiga da criança e ela pode fazer xixi. E aí você fica preparado para ela fazer xixi, tá? Então, como os melhores métodos são invasivos, mas um método invasivo é invasivo e não é bom, a SBP bota um fluxograma de solicitação de exames em crianças. O que é que ele fala? Eu tenho uma criança com provável ITU. Eu tenho uma criança entre 1 mês e 2 anos com provável ITU, uma febre sem sinais localizatórios, por exemplo. E ela tem menos de 3 meses, eu vou fazer cultura por coleta invasiva. Ou seja, eu vou pedir ou punção suprapúbica, que na prática não costuma ser feito, ou cateterismo vesical. Então, a criança com menos de 3 meses, eu peço coleta invasiva, geralmente cateterismo vesical. Mas essa criança tem 3 ou mais meses e ela não tem, na verdade, ela tem 3 ou mais meses, eu vou questionar, ela tem comprometimento do estado geral? Sim ou não? Se sim, eu faço coleta invasiva. Se ela não tem, eu posso fazer o saco coletor ou o jato médico, por exemplo. Mas o saco coletor, nessa idade, geralmente. O saco coletor veio negativo, esse paciente não tem ITU. O saco coletor veio positivo, aí eu tenho que coletar de forma invasiva. Então, assim, tem uma criança com menos de 2 anos. Eu pensei que talvez ela tenha ITU. Eu vou coletar o exame de urina, né? Eu vou coletar o exame de urina. Ela tem menos de 3 meses, coleta invasiva. Ela tem 3 ou mais meses, você questiona. Ela tem comprometimento do estado geral? Porque se ela tiver, já faz coleta invasiva. Se ela não tiver, você faz saco coletor. Pede ali para o saco coletor. Se o saco coletor vier negativo, ela realmente não tem TU, porque ele tem um bom valor preditivo negativo. Mas se ele vier positivo, ou com leucostúria, ou esterase, ou nitrito, você vai fazer uma coleta invasiva. Tá? Não sei porque esse slide está aqui, mas aqui uma questão. É um paciente de 2 meses, foi levado à UPA com 39 a 40 graus, a 48 horas, irritabilidade, não havia relato de vômitos, nem de diarreia, nem sintomas gripais. Os responsáveis negaram que as famílias estejam doentes, e no exame físico estava febril, hidratado, fontanela normal, cardiovascular normal, blá blá blá. Nos exames laboratoriais, tem leucócitos 32 mil, predomínio de segmentados, PCR de 13, painel viral negativo. E o líquor sem alterações, urina coletada por sonda. Urina coletada por sonda. 690 mil. Por que que foi coletado por sonda? Porque esse paciente tem menos de 3 meses de vida. Então foi feito o método invasivo. E 34 mil hemácias e nitrito positivo. Qual o provável diagnóstico desse paciente? Infecção do trato urinário, né? Então, A, trata-se de infecção do trato urinário? Provável que sim. B, trata-se de infecção do trato urinário? Provável que sim. C, sepse? Tenho que ver lá os critérios, né? Mas não tem como dizer. Provavelmente ele tem um ITU. D, sepse? Não, provavelmente ele tem um ITU. Trata-se de infecção do trato urinário, não sendo necessária a introdução de antibiótico. Precisa fazer antibiótico para ITU? Precisa. Trata-se de infecção de trato urinário, uma vez que a urina com leucostriol e nitrito positivo é suficiente para a confirmação do diagnóstico?
É suficiente, não sendo necessária a coleta de cultura? Não, precisa coletar a cultura. Ou trata-se de uma infecção do trato urinário e a urocultura consiste no exame imprescindível para a confirmação do diagnóstico. O exame de urina, mesmo com pesquisa de nitrito positiva, sugere ITU, mas tem menor sensibilidade. É exatamente isso, tá? A outra é um paciente que chegou com ITU e ele pergunta: a coleta por saco coletor é o padrão ouro? Não, né? B. Deve-se aguardar o resultado da urocultura para definir conduta? Não. Não espera urocultura para definir conduta. C. Principal agente é Klebsiella? Não. Principal agente é E. coli. D. O exame de fita urinária com positividade para nitrito esterase sugere o diagnóstico? Sim, sugere. E a droga de escolha para o tratamento é a amoxicilina? Não. Quando vai fazer a amoxicilina, tem que ser a amoxiclave. Então, como seria o tratamento desse paciente? A SBP recomenda iniciar o tratamento empírico com medicamento de menor espectro antimicrobiano possível, com base na coloração de grãos se disponível, né? Geralmente a gente não vai ter disponível, não. Mas como é que ele fala? Ó, você tem uma criança com menos de 3 meses, você obrigatoriamente vai ter que fazer essa medicação por via parenteral. Eu tenho uma criança com mais de 3 meses, eu vou fazer a medicação por via oral, se possível. Claro que se essa criança estiver séptica, estiver grave, estiver vomitando muito, for uma possível pielonefrite com sinais de gravidade, aí eu vou fazer por via parenteral também. Mas via de regra, menor de 3 meses parenteral, maior de 3 meses por via oral. Porém, eu tenho que saber quando é que eu vou internar esse paciente. Quando é que eu vou internar? Eu vou internar se o paciente tiver menos de 2 meses, for gravemente doente e tem um risco de não adesão. Por exemplo, está vomitando muito, ou os pais não vão conseguir comprar aquela medicação, ou os pais não têm orientação de como fazer aquela medicação, aí nesse caso a gente tem. Então, via de regra, menor de 3 meses, via parenteral, maior de 3 meses, via oral. Interno, sim, menores de 2 meses, gravemente doentes ou risco de não adesão ao tratamento. E a SBP bota assim: se eu for fazer um tratamento por via parenteral, eu tenho todas essas opções terapêuticas: cefuroxime, gentamicina, amicacina, cefotaxima, tazocin. E por via oral, cefuroxime, cefaclor, amoxiclave, não é amoxicilina sozinha, e cipro, principalmente para crianças com mais de 10 anos de idade. Se eu for fazer o tratamento de cistite, esses aqui acima são de pielonefrite. De cistite, eu posso usar nitrofurantoína, cefalexina, Bactrim. Um ok de ser utilizado é a nitrofurantoína. Tá? A nitrofurantoína as pessoas gostam muito de usar. Na prática, se usa mais a cefalexina. Tá? Então, aqui acima, tratamento de pielonefrite, que geralmente na prática vai ser utilizado, na verdade, a ceftriaxona e cistite, nitrofurantoína, cefalexina, Bactrim e também amoxiclave, tá? Então, a nitrofurantoína é uma boa opção para cistite, mas, apesar de ser boa para cistite, ela não trata pielonefrite. Cuidado com isso, para não prescrever nitrofurantoína para pielonefrite. E geralmente o tratamento vai ser por 7 a 14 dias na pielonefrite, em média 10 dias, e 3 a 5 dias na cistite. E sempre, como é uma infecção bacteriana, eu prescrevo o tratamento e peço uma reavaliação com 48 a 72 horas. E outros exames? Eu sei que tem que pedir o sumário e urocultura, mas outros exames. Eu tenho outros 3 exames que podem ser solicitados: ultrassonografia, que geralmente eu vou solicitar para o ITU febril em crianças com menos de 2 anos de idade. Então, o ITU febril com menos de 2 anos de idade, eu parto do pressuposto que é o quê? Pielonefrite. Nessa idade, quando as principais causas de infecção do trato urinário, má formação. Dentre elas, qual a principal má formação? Refluxo vesicoureteral. Então, nessa idade, menor de 2 anos de idade, com ITU febril, eu peço ultrassonografia para rastrear a má formação. Essa ultrassonografia deu alterada, aí eu vou pedir a uretrocistografia miccional, porque ela que é o padrão ouro para refluxo vesicoureteral, para o RVU. Então, ITU febril em menos de 2 anos de idade, ultrassonografia, ela deu alterada, o CM, porque é o padrão ouro para RVU. E para avaliar a cicatriz, principalmente pielonefrites que podem evoluir com cicatriz renal, eu peço cintilografia com DMSA, geralmente depois de 6 meses do quadro agudo, tá? Então, eu peço ultrassonografia se tem o febril abaixo de 2 anos, e lá no tratado não, no artigo do SPP de 2023,
ele põe esse fluxograma. Eu tenho um ITU, tratei a ITU, eu peço ultrassonografia do trato urinário. Se na ultrassonografia do trato urinário veio evidência de alterações, podendo ser essas alterações um acometimento do parênquima, ou esse paciente tem um ITU recorrente, ou aparentemente tem uma malformação, eu peço uretrocistografia miccional, tá? Então, ITU febril com menos de 2 anos, ultrassonografia. Ultrassonografia deu alterada, peço uretrocistografia miccional para ver se tem o RVU. Se tiver o RVU, aí eu vou fazer a profilaxia, a depender do grau do refluxo, e corrigir o refluxo se TU persistir. Então, fluxograma. TU febril com menos de 2 anos, ultrassonografia. Ultrassonografia alterada, o CM, porque o CM é o padrão ouro para refluxo. Então, aqui, ó, um menino de 5 anos, queixa-se de desúria há 3 dias, é um paciente com ITU. ITU sem febre, né? Provavelmente uma cistite. Aí pode-se afirmar que qual fármaco de melhor opção, custo-benefício para o tratamento? Oxa, nem estava lá na tabelinha, né? Ceftriaxona, pode usar, mas pacientes internados. Quando é que eu interno? Menor de 2 anos, ITU grave, e esse paciente está em bom estado geral. 2 anos não, menores de 2 meses, ITU grave, ou risco de não adesão. E eu faço parenteral se for menor de 3 meses. Esse paciente nem tem menos de 2 meses, nem está grave, porque está em bom estado geral. E também tem uma idade que pode fazer por via oral. Oxacilina, não é via oral. Ceftriaxona, não é via oral. Claritromicina, não está lá nas opções terapêuticas de TU. A resposta é nitrofurantoína, que não pode ser feita para pielonefrite, mas aqui parece ser uma cistite. Aqui é sobre meninos de 3 meses, com antecedente de ultrassonografia sem anormalidades, tem infecção do trato urinário 40 dias de vida. Os exames mostram leucostúria, evidente, e urocultura para enterococo. Enterococo, eu digo que é uma ITU atípica, né, que é mais comum em meninos. Manteve febre apesar do uso de 3 dias de ceftriaxona intramuscular, que também não faz muito sentido manter febre. Então, também foge ali da atipicidade da normalidade. E levou a ser internado para o tratamento endovenoso. Teve alta depois de 10 dias e foi encaminhado para acompanhamento. Considerando o caso, qual a alternativa correta? A ITU no lactente deve ser considerado como pielonefrite aguda e o sexo masculino tem menor frequência de bacteremia? Vamos guardar essa aí. Como a ITU foi confirmada, é obrigada a realização imediata de cintilografia renal estática. O agente etiológico não é habitual, estando associado à maior possibilidade de malformação do trato urinário. Quando o agente etiológico não é habitual, realmente vocês têm que pensar numa maior probabilidade de ser uma malformação do trato urinário. Tá? A resposta era essa. Após o início do tratamento de TU, a resposta esperada é que haja uma melhora gradativa e lenta dos sintomas. Não, não é gradativa e lenta. 24, na verdade, 48 a 72 horas, esse paciente já tem que estar apresentando melhora, tá? Menina de 3 anos, segundo episódio de TU, foi indicada a investigação de cicatriz renal. Quer que investiga cicatriz renal? Cintilografia com DMSA. E o paciente, e aqui é outro paciente que é questionado qual o padrão ouro para refluxo vésico-ureteral. Em pediatria, o padrão ouro para refluxo vésico-ureteral é uretroscopia miccional. Aqui é um paciente de 9 meses, feminino, sem antecedentes mórbidos, apresenta quadro de febre de 40 graus há 2 dias, sem qualquer outro sintoma. Ao exame clínico, a criança tem bom estado geral e não tem alteração significativa. E parece ter um quadro de TU, né? Foi coletado por saco coletor e a urina tipo 1 revelou leucocitose. Tá. Aí lembrando daquele fluxograma. Se ela tem mais de 3 meses e ela não tem comprometimento do estado geral, ela pode coletar esse exame por método não invasivo, como o saco coletor, que foi o que foi optado aqui. Foi coletado por saco coletor. Porém, esse paciente teve alteração. Não, calma aí. Vai descarregar, só um minuto. Descarregando, ia perder a aula. Mas vamos lá. É um paciente com 9 meses. 9 meses em bom estado geral, posso coletar por método não invasivo. Coletei por método não invasivo, se ele tiver alterado, eu tenho que coletar por um método invasivo. Tá? Essa paciente precisa ser internada? Quando é que eu interno? Menores de 2 meses ou gravemente doente, ou risco de não adesão à medicação. Ela está gravemente doente? Não, está com bom estado geral. Ela tem menos de 2 meses? Não. Então ele pergunta: o que é que vocês vão fazer? O que é que vocês vão fazer? Internar? Não. Prescrever sintomáticos e aguardar resultado de urocultura para definir necessidade? Não espera urocultura para definir tratamento.
Recoletar urocultura por sondagem vesical de alívio e iniciar tratamento ambulatorial é ambulatorial? Sim. Eu tenho que recoletar por sondagem? Eu tenho que recoletar por um método invasivo. Por quê? Porque ela tem mais de 3 meses. Coletei primeiro por um método não invasivo, porque ela tinha bom estado geral. E a partir daí, se positivo, eu tenho que coletar por um método invasivo. Recoletar por sondagem, sim. Internar para tratamento? Não precisa internar, porque ela tem mais de 2 meses, não está gravemente doente. Coletar a função renal e eletrólitos e aguardar resultado para definir tratamento? Não. Então, lembrando aqui, ó, menos de 3 meses, coleta por método invasivo. Mais de 3 meses, se estiver bem, eu posso coletar por método não invasivo. Se ele vier negativo, não é ITU, e se ele vier positivo, eu tenho que coletar por método invasivo. Mas se esse paciente com mais de 3 meses está gravemente doente, com suspeita de pielonefrite aguda, eu coleto por método invasivo. A resposta é C, tá?